a interrupção da vida com a lesão que encontramos depois da morte. Assim, na história da medicina, só foi possível compreender os sofrimentos dos vivos quando decidimos abrir os mortos. Apesar dos tabus e proibições que envolvem os mortos, a autópsia é muito importante para a compreensão dos mecanismos da vida. Hoje vamos olhar por dentro do corpo de alguém que morreu. Examinando a propriedade abandonada, vamos acompanhar os eventos que levaram o paciente à morte. A autópsia não amedronta nem causa repulsa. É simplesmente uma tarefa necessária para o conhecimento médico. O italiano Jean Battista Morgagni, grande médico e patologista, foi o primeiro a realmente perceber a relação entre uma enfermidade encontrada em vida e aquilo que se via nos corpos examinados após a morte. Por mais de 50 anos, Morgagni ensinou anatomia e cirurgia na Universidade de Pádua, em meados do século XVIII. Não é de espantar que o estudo da anatomia patológica tenha se iniciado na mesma universidade em que Vesálio tinha praticado suas dissecações. Por 200 anos, os cientistas tiveram uma imagem razoavelmente precisa do interior sadio do corpo, e isso em grande parte graças ao trabalho de Vesálio. Mesmo no século XVI e certamente no XVIII, o corpo era visto como algo muito mais complicado do que uma massa de substâncias ou líquidos que, quando variavam, alterava a aparência ou o bem-estar das pessoas. Era como se tivéssemos dentro de nós uma espécie de oficina que abrigava uma série de processos sistemáticos, além, é claro, dos órgãos reconhecíveis do corpo. Morgagni examinou os cadáveres de mais de 700 pacientes que havia acompanhado em vida. Aos poucos, ele foi percebendo que os sinais e sintomas clínicos estavam coerentemente relacionados com fatos que ele descobria nas autópsias. O professor, então, registrou tudo isso num livro que hoje os modernos patologistas consideram o Velho Testamento do assunto. Para constatar o quanto ele era metódico, vamos examinar um caso que ocorreu aqui em Pádua em 1738. Nove freiras tinham morrido. Fui solicitado publicamente, escreve o autor, a pesquisar a natureza da doença, ainda que precisasse realizar a dissecação. À noite, uma 10ª freira foi vítima da mesma febre. Ela foi piorando e, no 7º dia, morreu. Pelos sintomas da religiosa, que incluíam falta de ar e tosse, Morgagni esperava encontrar grandes alterações nos pulmões. E ele diz que, na autópsia, os pulmões mostravam-se densos e compactos, parecendo um fígado. Como ele havia previsto, era evidente que a inflamação dos pulmões tinha sido a causa da morte. Assim, Morgagni deu a largada. Mas, por razões compreensíveis para Morgagni, tudo que podia apresentar falhas no corpo se resumia a uma lista de órgãos sólidos. Para ele, só poderia ocorrer doença no coração, nos pulmões, baço e assim por diante. Naquela época, os órgãos eram as únicas entidades inteligíveis do corpo. É fácil entender o motivo. Os órgãos, pelo menos, a gente podia pegar e arrancar como peras e mangas. Mas, é claro, se podia fazer uma lista com um critério de classificação, era possível fazer uma outra alternativa. Se examinarmos um mapa político da Europa, ele incluirá nomes como Inglaterra, França, Alemanha.
Um geólogo, porém, desprezaria as fronteiras e iria ver grandes camadas de argila que se estendem do Vale do Tâmisa até o norte da Alemanha. Veria também trechos de rocha calcária no sul da Inglaterra e no norte da França. Assim, foi só uma questão de tempo antes de os médicos desenharem um mapa alternativo do corpo humano, acrescentando-o ao mapa político de Morgagni, o mapa dos órgãos. E o primeiro a imaginar esse outro mapa foi o médico francês François Xavier Bichat. Por volta de 1800, ele visualizou o corpo humano em tecidos. Ele chamava de tecidos os materiais que não se caracterizavam tanto pelo formato como os órgãos, mas sim pela textura. Bichat notou que algumas substâncias do corpo eram fibrosas e entrelaçadas, como cordas. E outras pareciam pano mesmo, como popeline ou lona. Havia ainda membranas brilhantes e superfícies espessas. E também volumosas massas de um material esponjoso que ele chamou de parênquima. Ele também percebeu que um órgão podia ser constituído de mais de uma textura. Para ele, as doenças se diferenciavam uma da outra não pelo fato de atacarem um ou outro órgão, pulmão ou coração, por exemplo, mas sim pelos diferentes tecidos que atacavam. E como o mesmo tecido podia se encontrar em vários órgãos diferentes, então uma única doença poderia se alastrar consideravelmente. Creio que seria como se um geólogo fosse identificar a causa de um terremoto. Ele não pensaria em termos de um único país, o país do epicentro do terremoto. O pesquisador examinaria a formação geológica que ficou abalada e que poderia estar espalhada por várias nações ao mesmo tempo. Bichat não dispunha de bons microscópios e assim examinava a olho nu. Faleceu tragicamente jovem, aos 30 anos, provavelmente por ter contraído uma infecção ao fazer uma autópsia, a que lhe deu o estalo científico. Na verdade, a infecção é um dos maiores riscos deste trabalho, ou pelo menos até pouco tempo atrás. Nos últimos 20 anos, as autópsias se tornaram menos frequentes, mas ainda são a única forma segura de se descobrir a causa da morte. O objeto desta autópsia era um homem de 70 anos que havia morrido 3 dias depois de ter dado entrada no hospital, sofrendo de uma súbita falta de ar. Agora você está abrindo os vasos dentro dos pulmões. Isso, dentro dos pulmões. Também podemos abrir os brônquios. Assim. Estamos procurando um tumor suspeitado. E neste caso específico em que o paciente se queixou de falta de ar, você também está investigando as várias causas que poderiam levar a este sintoma. Sim, exato. Quer dizer que as causas da falta de ar podem estar nos pulmões, no coração ou em ambos. Numa combinação de ambos, suspeitou-se que o paciente tivesse tido uma insuficiência cardíaca. E depois da insuficiência, ele pode ter tido um edema pulmonar, que poderia ter sido responsável pela falta de ar. Espremendo os pulmões, podemos ver e sentir o edema ou a infiltração de água, pois o tecido sadio deveria ser leve, esponjoso e cheio de ar. Não está saindo nada de séptico? Nada. Tem somente um pouco de pus nos brônquios superiores. Então está bem limpo? É, realmente congestão e edema. Sei. O que você acha que causou a congestão e o edema? Bem, eu quase posso afirmar que isso está associado com insuficiência cardíaca, pois o fígado, temos aqui um fígado bem grande. Quer dizer que podemos dizer algo sobre o coração examinando um outro órgão? Exato. Vou cortá-lo ao meio. Mais uma vez, uma espécie de raspagem para tirar o sangue e podermos avaliar a superfície. Você vai ver que ele está com aspecto ceroso e amarelado. Neste fígado começou o processo de degeneração gordurosa. Começou. Uma das coisas que os patologistas procuram num órgão desse tipo é a chamada degeneração gordurosa. É um sinal de congestão e também de baixa oxigenação do sangue. Quando isso começa a acontecer, as células começam a alterar o metabolismo e a gordura começa a se acumular nelas. Isso acarreta uma alteração que chamamos de fígado em noz moscada. Por algum motivo, os patologistas costumam dar nomes... Nomes de frutas e comida. Tem o baço em glacê de açúcar, baço em sagu, pericárdio em pão com manteiga.
Uma refeição completa. Acho que a essa altura, Jonathan, vamos tirar um pedaço do fígado para o exame histológico. Isso significa que ele vai ser examinado no microscópio para que se possa confirmar o que foi percebido a olho nu. Daqui, ele passa para ali. Daqui, ele vai para a formalina. Vamos retirar também uma amostra do pulmão. Nós sempre enviamos partes dos principais órgãos para a histologia. Agora vamos passar para o coração. Vamos examinar o coração. E, na verdade, vamos seguir o fluxo do sangue ao redor dele. Em outras palavras, já estamos seguindo a noção circulatória de Harvey no procedimento patológico. Isso. Estamos examinando o ventrículo direito. E mais uma vez você está retirando o coágulo formado após a morte. É este coágulo que está saindo dos vasos principais. É fundamental distinguir o coágulo que ocorreu após a morte daquele que ocorreu antes da morte, que pode ser parte da doença. E uma outra coisa que faremos será medir a espessura Da parede muscular. do ventrículo direito. Está anormalmente espessa? 8 milímetros de espessura. Está levemente espessa. Assim, o ventrículo direito nos indica que esteve trabalhando sob esforço. Ele começou a engrossar, o que significa que passou a enfrentar algum tipo de resistência. Não está exagerado, mas já dá provas que esteve trabalhando sob esforço. Agora vamos examinar o lado esquerdo do coração. Então estas três pequenas bolsas aqui São as válvulas aórticas. são as válvulas aórticas. E essas pequenas protuberâncias no centro são um ponto de justaposição onde elas se encontram, não? Elas não estão levemente calcificadas? Estão um pouco. Então o que encontramos aqui é uma ligeira calcificação nas válvulas de saída do ventrículo esquerdo. Uma calcificação que não é suficiente para obstruir o fluxo ou incapacitar as válvulas. Logo, não poderia ser a causa dos sintomas clínicos. A próxima etapa vai ser o exame das artérias coronárias. Esses pequenos orifícios dentro do saco valvular. Logo atrás das válvulas. As entradas para as artérias coronárias estão bem abertas. Muito abertas. Isso porque uma insuficiência das artérias coronárias pode ter sido responsável pela insuficiência cardíaca congestiva. Se o músculo começa a falhar devido a um suprimento inadequado de sangue, é paradoxal pensar que o coração precisa de sangue, uma vez que ele está continuamente bombeando líquido. Mas, na verdade, é um músculo como os outros que também precisa de sangue. Assim, somos dotados de artérias especiais, as coronárias, que abastecem o músculo do coração, os músculos do trabalho. E se você olhar para o ramo descendente anterior, a artéria coronária esquerda, vai ver que o lume está quase totalmente obstruído pelo ateroma. Ele virtualmente se foi. Tudo isso quer dizer que ele está com um cano d'água com uma crosta. Vamos escolher uma amostra para fazer mais tarde o exame histológico. Assim, isso vai ser examinado e aquela artéria coronária vai passar pelo microscópio para confirmar o que foi visto a olho nu. Portanto, começamos com um bloqueio da artéria que, se não provocou dor, pelo menos perturbou os músculos do coração, causando uma obstrução que foi represada no fígado. E nos pulmões, que então se congestionaram. Mas, na verdade, foi apenas o represamento dos pulmões que realmente levou aos sintomas clínicos. Que produziu a falta de ar que o trouxe ao hospital. Essa situação é muito parecida com o que aconteceria se um rio fosse bloqueado em seu caminho para o mar. As águas transbordariam e inundariam as áreas vizinhas. Todas as atividades seriam interrompidas nos locais atingidos. As rodovias e estradas de ferro seriam inviáveis. A agricultura ficaria paralisada. Se o processo continua, vai se instalar uma mudança permanente na região. Bem, ocorreu uma série de efeitos semelhantes com este corpo. A pressão de volta de uma disfunção do ventrículo esquerdo acabou complicando o fígado e o coração, que ficaram congestionados de sangue. Conforme iam se fazendo mais e mais autópsias, foi-se percebendo que moléstias bem diferentes podiam apresentar sintomas parecidos nos órgãos. Então, o que estava ocorrendo no desenvolvimento da patologia era, de certa forma, parecido com o que se passa quando um perito autentica uma obra de arte.
Bem, acho que a história que melhor ilustra isso foi a descoberta, na década de 30, de um quadro de Vermeer até então desconhecido. Quando a tela surgiu no mercado, foi autenticada como de autoria de Vermeer. Ninguém questionou nada, pois era muito parecida com outra obra do autor. O estilo combinava, os detalhes. Depois da guerra, porém, um obscuro e mal-sucedido pintor chamado Van Meegeren provou que ele é quem havia pintado tal quadro de Vermeer. Era uma falsificação. E é aí que a história ganha um charme especial. Hoje em dia, os peritos se perguntam como seus colegas puderam ser levados por uma falsificação tão grosseira. Acontece que agora sabemos que o artista que pintou este quadro é diferente deste, que pintou este outro. Estamos atentos para o verdadeiro estilo que faz um Vermeer diferente de um Van Meegeren. E isso é muito parecido com o que aconteceu quando os patologistas descobriram que sintomas clínicos aparentemente similares podiam ser pintados por diferentes mãos patológicas. Durante todo o século XIX, os peritos clínicos progrediram rapidamente, em grande parte devido à autenticação de órgãos doentes como esses. A consequência inevitável disso tudo foi a melhoria dos métodos para examinar pacientes vivos. Logo depois que o trabalho de Morgagni ficou famoso em toda a Europa, um médico austríaco chamado Augenbrugger aplicou num paciente vivo um método que tinha aprendido com o pai, dono de uma estalagem. Bastava dar pancadinhas nos barris para saber se eles estavam cheios ou vazios. É por isso que os médicos dão batidinhas secas na caixa torácica. Podemos realmente ouvir que este paciente está com o pulmão direito normal, enquanto o esquerdo está com líquido na cavidade pleural. Mas só teria sentido aplicar este método se já houvesse a suspeita de que um pulmão normalmente cheio de ar também poderia ficar sólido ou ter líquido no espaço pleural. E este tipo de suspeita só pode surgir porque tais alterações já tinham sido observadas no peito aberto de um cadáver durante uma autópsia. O problema era, por que essas estruturas se modificavam? Por que um pulmão ficava sólido? Bem, para responder a essas perguntas era preciso ir além do conceito dos tecidos de Bichat e certamente bem além da noção de órgãos de Morgagni. Tecidos e órgãos eram simplesmente os traços gerais do território em que a moléstia ocorreu. Não se levava em conta as substâncias subjacentes do corpo e nem se tinha ideia das suscetibilidades do corpo. Assim, era preciso desenhar um outro mapa, imaginar um outro plano de visibilidade. O mapa político de Morgagni e o geológico de Bichat eram fruto de observações a olho nu. Se voltarmos ao nosso mapa da Europa, será possível examiná-lo mais de perto e descobrir unidades até então invisíveis. Assim como esse mapa pode ser redesenhado para mostrar densidade populacional, o continente humano pode ser apresentado como se fosse povoado por células. Então, o exame microscópico de cada uma dessas células passou a ser fundamental para a autópsia. As amostras que colhemos há pouco são embutidas em cera e depois cortadas em lâminas finíssimas, parecidas com um slide fotográfico. São então mergulhadas numa anilina especial que vai destacar os componentes da célula. Agora podemos fazer mais perguntas a respeito da causa da morte daquele senhor.
Podemos ver ali, naquela área, a evidência do edema pulmonar. Você está vendo um material proteináceo cor-de-rosa enchendo o espaço alveolar? Sim. Então os sacos aéreos se encheram com esse exudato de sangue, não? É aquela área rosada ali? É a mancha rosa. Além disso, os capilares nos alvéolos estão congestionados. É mesmo. Eles estão cheios de células vermelhas. Dilatados, cheios de sangue, de células vermelhas. E assim as paredes dos alvéolos se mostram bem mais grossas que o normal, pois estão cheias de sangue. Há mais alguma coisa que possamos ver? Mas o que vimos até aqui já teria sido suficiente para justificar a falta de ar. Isto é, o pulmão teria ficado tão cheio de fluido, devido ao represamento do coração, que isso já seria o bastante para a falta de ar, não? Com certeza. O que mais podemos ver? Há mais um dado, ou melhor, dois. Um são as polimorfas, pequenas células brancas que começam a aparecer. E o outro, você está vendo aquele pigmento preto? Sim, lá no canto. Aquilo é carvão. Isso é porque ele vivia numa cidade poluída e o carvão foi simplesmente se acumulando. Então temos três aspectos importantes aqui. O pulmão está cheio de fluido, os vasos sanguíneos estão empanturrados, o que deve ter causado a falta de ar, e, por último, ele começava a desenvolver uma broncopneumonia. É comum a broncopneumonia constar como causa imediata da morte nos atestados de óbito. Agora vamos dar uma olhada no fígado. Agora estamos vendo o fígado. Acho que, mesmo aumentando pouco, dá para ver o centro da congestão. É congestão e degeneração gordurosa. Veja a degeneração. Ah, sim. É possível ver as pequenas áreas onde a gordura se segregou. Você pode ver as gotículas com muita nitidez. Sim. E por que acontece a degeneração gordurosa quando o fígado fica congestionado assim? Pelo seguinte, o sangue se move da borda do lóbulo para o centro. Com a parada da circulação, o sangue libera o oxigênio um pouco mais cedo. E só a parte periférica recebe esse oxigênio que não chega à parte central. Assim, as células passam por esse processo degenerativo e podem até necrosar. Podemos ter células necrosadas bem no centro do lóbulo. Então, toda vez que encontramos uma degeneração gordurosa, é sinal de que as células não estão sendo oxigenadas? Bem, esta é uma das causas. A gente pode encontrar o mesmo tipo de coisa quando as células estão envenenadas também? Sim, venenos como o etanol e o álcool. Pode-se dizer que a acumulação de gordura no fígado é um sinal de que o metabolismo bioquímico está falhando, seja por falta de oxigênio, seja por envenenamento. Mas neste caso é uma degeneração gordurosa resultante de uma congestão, por causa de uma insuficiência cardíaca. Sim, é isso mesmo. Por favor, o senhor me corrija se eu simplifiquei demais. É um assunto difícil mesmo. E os patologistas ainda discutem sobre isso. Vamos agora dar uma olhada no coração. Sugiro que a gente comece pelas coronárias. Sim. Aqui temos uma boa imagem, apesar da ampliação. Podemos ver o lúmen da artéria e orifício no centro dela, que está muito estreito. É quase do tamanho de uma ponta de alfinete. É lá que estão algumas células vermelhas. Ao redor existe uma área densa e fibrosa, que é a teroma. Podemos ver também, ampliando a imagem, aqueles flocos azuis. Ah, sim, os flocos azuis no meio da área ateromatosa. Aquela parte ficou calcificada. Aquele é o cálcio. E à esquerda podemos ver pequenas fissuras. Elas contêm colesterol. Se olharmos agora para o músculo cardíaco, vamos ver
Se não me engano, o aspecto dele era acinzentado e manchado. Com áreas de flocos brancos, sim. Isso aparece claramente. Vamos ver as fibras musculares correndo longitudinalmente com a área mais pálida de uma fibrose. Ele estava com uma fibrose difusa no miocárdio. Quer dizer, as fibras musculares estavam se degenerando e o músculo estava sendo substituído por tecido fibroso. Uma vez que os tecidos fibrosos não se contraem, isso significa que o coração não pode exercer sua função de bombear o sangue. Tecidos fibrosos não bombeiam, só os musculares. Quando o tecido muscular falha por falta de oxigênio, ele é substituído por alguma coisa que não consegue bombear o sangue pelo corpo. Parece que o principal culpado por isso é a artéria coronária. Este pequeno trecho, que não tem mais de 1 milímetro de diâmetro, fornece o sangue para os músculos de trabalho do coração. O bloqueio dele foi a causa principal da morte daquele senhor. Num certo sentido, no entanto, ele morreu de velhice. Seus mecanismos simplesmente se desgastaram. A morte é inevitável para todo mundo. Mas sempre queremos retardar esse momento. Qual é realmente a melhor forma de conseguir isso e prolongar a vida o máximo possível? Para descobrir, precisamos ver outro aspecto da nossa história médica. Existe uma igreja, perto de Londres, que foi fundada há cerca de 1000 anos. Ela tem uma série de registros que começam em 1545. Quando examinamos estes livros, percebemos uma coisa que simplesmente não acontece mais hoje em dia. Aqui estão os registros de mortes e enterros do ano de 1664. Uma página e meia, no máximo. Mas quando passamos para o ano seguinte, são páginas e páginas. Como se sabe, 1665 foi o ano da grande peste bubônica. Até pouco tempo aconteciam epidemias como essa. Em 1849, foi a cólera. Milhares de pessoas morreram de cólera. Aqui, no dia 1º de julho, morreram 4 pessoas da família Gibson. Aqui está a placa da família Hartree, William e Susanna. Eles tiveram 5 filhos: William, Caroline, Eliza, Charles e Louise. Todos morreram antes de ter filhos. Mesmo a mais velha, Louise, morreu aos 18 anos. A família desapareceu. Olhando para este tipo de registro, nos damos conta de quanto a vida mudou nos últimos 150 anos. Atualmente, mortes como estas seriam consideradas uma verdadeira tragédia. A simples ideia de perder um filho nem passa pela cabeça de um casal moderno. Toda a situação se inverteu. Longe da preocupação com a sobrevivência, os jovens de hoje já pensam que tipo de apoio vão ter que dar para os pais na velhice. Como é que a situação se inverteu assim? Será simples dizer que a redução da mortalidade foi resultado do progresso médico. No entanto, com exceção das vacinas, é quase impossível apontar um tratamento médico importante que tenha sido introduzido durante os séculos XVIII e XIX.
Na verdade, a medicina só exerceu um grande impacto sobre a redução da mortalidade a partir da década de 30 do nosso século. E há gente que afirma que a contribuição da medicina foi insignificante perto de outros fatores que começavam a interferir quando esta igreja foi construída no começo do século XVIII. Há 200 anos, as crianças eram as mais ameaçadas pela morte. Doenças hoje consideradas triviais, como sarampo, escarlatina e gastroenterite, mataram milhões de crianças. Ao longo dos últimos 150 anos, houve uma mudança completa e, ao mesmo tempo, quase invisível da relação do homem com o ambiente. Surgiram novas atitudes com relação à luz, ao ar e à água. Esgotos que corriam a céu aberto começaram a ser seguramente isolados em galerias subterrâneas. A água potável foi cuidadosamente separada e os novos padrões de instalações e medidas sanitárias começaram a exercer um impacto formidável sobre o quadro da mortalidade. Mas, acima de tudo, foi a alimentação o fator-chave. É difícil acreditar que vegetais como o nabo possam ter um papel tão importante nesta história. Mas não há mais dúvidas de que a introdução de novas colheitas e o progresso da agricultura em geral alteraram profundamente o nível de nutrição humana em todo o norte europeu. E aumentaram a expectativa de vida. Crianças que antes morriam aos milhares agora estavam fortes e bem nutridas para enfrentar infecções que seriam letais nos 5 primeiros anos de vida. Na natureza, o tamanho das populações animais é quase totalmente determinado pela alimentação. O quanto se tem disponível e o quanto se pode aproveitar. No mundo exterior, os maiores riscos de vida são a predação e a inanição. As expectativas desses animais são totalmente diferentes dos seus parentes que vivem em liberdade na selva. Poucos destes últimos vivem o bastante para procriar e muito menos envelhecer. O que faz a diferença são os arranjos sociais que tornam a alimentação deles tão equilibrada. A sociedade humana tem sido frequentemente comparada a um zoológico quando se quer satirizar sua ferocidade. Mas a semelhança pode ser bem mais interessante que isso. Sob certos aspectos, o zoológico é muito mais um espelho da nossa estrutura social do que da nossa natureza agressiva.
Exatamente como fazem conosco, os internados recebem injeções, transfusões e são até mesmo operados. O anestesista aqui é bem mais importante. Se este puma voltar de repente da anestesia, ele poderia acabar com toda a equipe cirúrgica. Como acontece em nosso caso, não é fácil avaliar todos esses benefícios. É difícil dizer se foi a comida especial ou os médicos da casa que mais contribuíram para a longevidade dos hóspedes. Assim, quase no final do século XX, parece que estamos num impasse quanto ao tratamento apropriado do homem e das suas doenças. De um lado, estão os que acham que o futuro da saúde humana repousa na compreensão dos processos físicos do homem. De outro, estão os que insistem que tal abordagem é improdutiva e fundamentalmente mal concebida. Bem, como é que se pode resolver tal conflito? Ele realmente existe? É a medicina moderna o símbolo mais perverso da ostentação do homem? Ou o outro lado é perdidamente sentimental e obstinado quando se recusa em aceitar as conquistas da ciência moderna? Bem, comprovadamente, a medicina científica moderna é muito cara. E, em alguns casos, os benefícios que ela traz são insignificantes em comparação aos gastos enormes. Os resultados que se conseguem com as unidades de terapia intensiva, só para dar um exemplo, são difíceis de justificar, tendo em vista os custos. Talvez todo o dinheiro gasto aí pudesse ser melhor aplicado na assistência aos idosos, ou equipando-se melhor as escolas maternais, ou ainda num programa extensivo de moradias. Mas acontece que os gastos exorbitantes da medicina moderna têm sido tão alardeados que às vezes escondem as façanhas relativamente baratas. E o que é mais importante, elas são o resultado imediato da abordagem mecanicista. E é aí que eu acredito que está o centro da confusão. Os críticos da medicina moderna centram sua crítica no fato de que a linha de ação médica e os remédios são antinaturais. Dizem que se o homem voltasse a se tratar com as ervas, seguindo conselhos sábios dos primitivos, aí então a medicina iria reassumir sua função. O problema é que, apenas descobrindo a natureza verdadeira do homem, é que podemos esperar exercer uma influência natural sobre ele. E o paradoxo está justamente no fato de descobrirmos muito mais sobre o homem, fazendo analogias com máquinas artificiais que ele construiu. Coisas como bombas, computadores e armas automáticas. Fica difícil tentarmos analogias com coisas românticas como rios ou montanhas. O que eu quero dizer é que, de certa forma, a medicina moderna se tornou mais natural ao descobrir mais sobre a natureza. Não se trata de uma questão de drogas miraculosas, nem de antibióticos ou esteroides, embora a gente não possa negar a contribuição deles, mas realmente de procedimentos que escapam à atenção do público em geral. Em parte porque os jornalistas não falam sobre isso. Estes sacos e frascos tão comuns e familiares não contêm nenhuma droga miraculosa. Eles estão cheios de água, sal comum e uma pitada de minerais encontrados na água do mar. Se aquelas famílias que morreram de cólera tivessem recebido essa solução simples, elas poderiam ter sobrevivido. O que é sofisticado não é a substância que faz a solução, mas a noção que dita sua receita. Como podemos ver, o problema é que, diferente de qualquer coisa no universo, o homem possui duas faces. E, embora seja tentador pensar que uma delas é mais real que a outra, que o físico seja real e a personalidade ilusão, ou vice-versa,
O fato é que temos que conviver com a existência real das duas. Isso não significa que o homem seja uma máquina com temperamento embutido, um robô que consegue ficar ruborizado. Os dois aspectos são complementares. É algo bem parecido com estes quebra-cabeças óticos, onde formas contraditórias coexistem dentro de uma única figura. A natureza humana tem, então, duas faces, uma física e outra moral. E as expectativas de vida são influenciadas tanto por princípios morais quanto por princípios físicos. De uma forma ou de outra, isso agora significa que a expectativa de vida aumentou. Para estas pessoas, entretanto, a medicina proporcionou uma vida sem expectativa. No começo do programa, eu comparei o corpo vivo a uma casa habitada. E embora ninguém queira ser despejado, é muito difícil ver alguma vantagem na ocupação forçada de prédios como estes. Na verdade, parece que a morte é como um compromisso natural, do qual não existe esperança de fuga na última hora. It's as it were a natural appointment from which there is no hope of ultimate escape. Well, in some ways, talvez exista uma terrível sabedoria em tudo isso. Se cada grupo de indivíduos fosse imortal, então esse grupo teria a oferecer ao seu meio a mesma e imutável combinação de estrutura e função. Mas quando o envelhecimento se alterna com a reprodução sexual, então é dada à espécie como um todo a oportunidade de gerar combinações inéditas de material genético. Assim, na medida em que uma geração vai envelhecendo e saindo modestamente da cena principal para que o palco seja ocupado pelos talentos da geração seguinte, a própria vida tem chance de renovação e progresso. Pouco antes de começar esta série, eu produzi a ópera Orfeu de Monteverdi. E à medida que ia escrevendo estes programas, o tema central daquela obra ia ficando mais claro para mim. O herói grego Orfeu perdeu sua mulher, Eurídice, e desceu ao mundo dos mortos para rogar sua remissão, imaginando que o grande talento dela como cantora iria impressionar a deusa da morte, que reverteria a lei da natureza. Após a visita inútil, ele voltou, aturdido pelo pesar, ao mundo dos vivos. Orfeu recebe então a visita de Apolo, que lembra a ele, como a ciência deveria fazer conosco, que a imortalidade não é concedida a ninguém e que é uma ilusão presunçosa pensar que o talento ou a engenhosidade possam ajudar a evitar o inevitável.
Com este programa, encerramos a apresentação da série Os Segredos do Corpo, produzida pela televisão inglesa BBC. Na quarta-feira que vem, às 9h25 da noite, a TV Cultura vai reprisar outra importante série da BBC, O Choque do Novo, onde o crítico da revista Time, Howard Hughes, mostra a aventura da arte moderna em 8 capítulos. Não se esqueça, quarta-feira, 9h25 da noite. Até lá. Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas. Samba, rock e afoxé. No show de Jorge Ben. Amanhã, 9h25 da noite. Assista agora Grandes Concertos.